Verso 6, acompanhe comigo se você puder. Este, primeira carta de João, capítulo 5, é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, quando diz aqui que Jesus, não é? Ele veio por meio da água e sangue, significa o quê? O seu batismo, porque ele também batizou nas águas, foi batizado pelo profeta João Batista no Rio Jordão. E quando fala o sangue, fala de sua morte, seu sangue vertido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E quem dá o testemunho, testifica disso? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é a verdade, a testemunha irrefutável, a verdade, a testemunha verdadeira, o Espírito da verdade. Vamos continuar, verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um, ou estes três são um. Então, quantos dão testemunho, como fala aqui o versículo 7 no céu? O Pai, Deus; a Palavra, Jesus Cristo, porque Jesus é a Palavra. O Verbo se fez carne. Lá em João, o Verbo é a Palavra, não é? E nós sabemos também que a Palavra de Deus, ela dá testemunho do Senhor, né? Com certeza absoluta. E o Espírito Santo. Estes três são um, que dão testemunho no céu. Maravilhoso, né? Então nós podemos ver aqui que o Pai, a Palavra, que no caso aqui pode ser entendida como Filho, e o Espírito, os três são um, trabalham no mesmo propósito, dão o mesmo testemunho no céu. Deu para ficar claro? Deu para entender? Verso 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então o mesmo Espírito que dá testemunho no céu, também na terra. São três os que testificam na terra também: o Espírito, como está escrito aqui no verso 8, a água por quê? Toda pessoa que quer ser salva, ela tem que ser batizada nas águas, porque o próprio Cristo foi batizado na água, como eu falei agora há pouco. E o sangue, porque Cristo, ele veio e sofreu, demonstrando isso com a sua morte, que foi uma morte de sangue na cruz do Calvário. Deu para entender isso? Esses três testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E eles são unânimes num só propósito. É por isso, irmãos, que batismo nas águas não é qualquer coisa. Com relação à pessoa que nunca se batizou, ou com relação àquela pessoa, porque hoje tem muitas pessoas assim na internet, vocês sabem disso, dizendo que o batismo é simbólico, não salva. Meus irmãos, o batismo é simbólico, mas se nós entendermos assim como uma coisa não tão necessária, ou não como um mandamento, como fica a questão de Cristo, que veio e foi batizado? Se não precisasse, ele não teria sido. E nós somos discípulos de quem? De Jesus. Se ele, que é o Cristo, sem pecado, batizou, nós temos que estar batizando também. Por exemplo, se a gente analisar na própria Bíblia isso, no primeiro século, as pessoas eram identificadas como cristãs
homens discípulos do Senhor? Pelo batismo. A pessoa tinha que dar um testemunho batizando nas águas, para ingressar ali, para estar compondo o povo de Deus, para ser inserida na comunidade cristã. A Bíblia é clara acerca disso. Então nunca vá por essas ideias. Batismo é simbólico, Santa Ceia também, etc. Não. São mandamentos do Senhor. Se não precisasse desse mandamento, ou desses que eu acabei de narrar aqui, tanto batismo como também Santa Ceia, não estariam eles na palavra. Cristo batizou, ele foi batizado, ele instituiu a Santa Ceia, ele inaugurou a Santa Ceia. Então, não dá para ser seguidor de Cristo se não cumprir esses mandamentos, esses ensinamentos. Olha a força desses versículos aqui. O céu testemunha, não é? Tem 3 lá no céu que dão testemunho: o Pai, a Palavra, o Filho e o Espírito. E aqui na terra, o Espírito, a água e o sangue. E nós estamos envoltos, nós estamos envolvidos nessa mensagem do Senhor, e não abrimos mão, porque nós cremos. Certo? Versículo de número 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Irmão, se nós recebemos o testemunho de homens que às vezes falham, né? Quanto mais temos que receber o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Não é? Verso 10. Antes de entrar no verso 10, tem muita gente que recebe testemunho de homem, mas não recebe de Deus. Por isso, vai perder o que Deus tem. Acredita em homens que às vezes falham, mas não acreditam em Deus. Isso é grave, tá? Verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Meu Deus! Quem crê em Jesus Cristo tem em si o testemunho, irmão Jesus. Então cada um de nós tem em si o testemunho. E não deixe ninguém tirar esse testemunho do seu ser. Ninguém. É o testemunho que você tem, é a garantia que você tem. Esse testemunho de Deus em você. Quem tem esse testemunho não abre mão, porque é o testemunho de Deus. Continuando, verso 10 aí, depois do ponto: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, ou a pessoa crê ou ela não crê. Se ela crê, ela recebe o testemunho de Deus. Se ela não crê, ela está fazendo de Deus mentiroso. E nós sabemos que Deus não é mentiroso. Mentirosa é a pessoa, e ela vai com a sua mentira e tudo para a condenação dela, porque não recebeu o testemunho de Deus. Isso é grave, né? Verso 11. E o testemunho é este, explica, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Oh glória! Amém. O testemunho é o que está aqui, o que Deus fez por nós, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. O testemunho de Deus é a vida eterna que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 12.
aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pronto, finalizou. Jesus é tudo. Tem pessoa que acha que crente é até assim, problemático, tem problema mental ou espiritual, fala tanto de Jesus, né? Mas não, Jesus, Ele é a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida, porque Jesus é a vida, e a vida eterna, a verdadeira vida está em Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que eu gosto, irmãos, de coração, de evangelizar. Sabe, irmão, Senhor, eu gosto, porque quando a gente está falando de Jesus, olha só que palavra, irmãos, é uma das mensagens da Bíblia, é uma das que falam sobre a soberania de Jesus Cristo, a superioridade de Cristo. Por isso que as pessoas precisam, a igreja precisa de estar evangelizando, sempre no intuito de convencer as pessoas, de levá-las a Cristo. Porque se as pessoas receberem a Cristo, elas recebem a vida, a eternidade. Então todo pregador, né, é lógico que hoje eu não vou fazer apelo aqui, porque não tem ninguém aqui que ainda não aceitou a Cristo, todos já aceitaram, graças a Deus. Mas quando a gente está pregando para pessoas que a gente não conhece, a gente tem que pedir a Deus: Senhor, usa os meus lábios para que sejam lábios evangelísticos, com o poder da palavra, para que a palavra procedida dos meus lábios alcance corações que precisam da vida, porque quem não tem a vida está na morte. A pessoa pode ter tudo, ela pode ter fama. Quantos aí tem fama, são, né, conhecidos mundialmente, tem dinheiro, não tem nem mais onde colocar, de tanto que tem. Pessoas que têm tudo e às vezes estão até cansadas do tudo, ou de tudo que elas têm, porque elas não têm o principal, que é Jesus Cristo. Amém. Amém. A Bíblia fala do homem insensato, que não tinha depósito para com o Senhor, e o Senhor o chamou de louco. Jesus disse que Deus o chamou de louco. Irmãos, a verdadeira riqueza, ela não é material. Deus nos abençoa, nos abençoa. Cada um aqui tem testemunho para dar na área material. O evangelista acabou de me dar um testemunho ali agora. Todos têm testemunho para dar. Deus cuida da nossa vida material, mas a nossa maior riqueza é Jesus Cristo de Nazaré no nosso ser, na nossa vida, na nossa alma. Eu quero estar com Jesus, eu quero partir com Jesus, viver com Ele, para que quando o Senhor me chamar, eu possa ir com Jesus para a morada que me está preparada. Amém. Eu não vou levar nada desta vida, mas o meu Jesus, que aqui eu aceitei, eu vou levar, ninguém vai tirar Ele do meu ser. Esse eu não quero perder nem posso. Amém. Esse eu tenho que todo dia estar mantendo comunhão com Ele, por meio do Espírito Santo, que testifica de Cristo. E eu quero ler aqui duas passagens que tem a ver com esse trecho, para que vocês entendam a profundidade. A primeira passagem está em Romanos, capítulo 8. O evangelista gosta. Romanos, então, por favor, abra, por favor, capítulo 8. Leia para nós os versos 15 e 16. Observe bem, igreja. E eu vou pedir ao nosso amado irmão Luciano que abra Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Primeiro, Romanos 8. Romanos 8, 15 e 16. 15 e 16. Romanos 8, 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez
atemorizados, mas recebeis o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Preste atenção. Então, nós não recebemos o espírito de escravidão. Quem escraviza é o mundo, é o diabo. Para vivermos outra vez atemorizados, com medo, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai, meu Deus, meu Pai. Amém. Nós fomos chamados para que sejamos como somos, filhos de Deus. Verso 16: o próprio Espírito Santo testifica, confirma, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe quem confirma no seu espírito que cada um aqui é filho de Deus? O Espírito Santo. Quem pode tirar isso da pessoa? Ninguém. Eu sei que eu sou filho de Deus. Não é porque o pastor falou, não é porque o irmão falou, é porque o Espírito Santo falou ao meu coração, e nada tira isso da minha mente, do meu coração, da minha alma. Sou filho de Deus. O Espírito de Deus é quem confirmou isso em meu ser e meu coração. Irmão Luciano, agora, por favor, Colossenses capítulo 2, né? Deixa eu só ver o versículo aqui direitinho. Colossenses. Olha como a Bíblia fala muito sobre esse tema profundo, né? Em outras partes. Capítulo 2, versos 11 e 12. Por favor, amado irmão Luciano. Preste atenção, igreja. Colossenses 2, versos 11 e 12. Karina, nosso irmão Luciano está com um probleminha na garganta. Leia, por favor. Não? Pode ler. Leia, por favor, porque ele está com um probleminha na garganta. Ele está... Qual versículo? Colossenses 2, versos 11 e 12. E eu vou encerrar, tá, irmãos? Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas pelo fechamento do corpo da carne, que há a circuncisão de Cristo. Amém. Vou explicar depois você finaliza. Então, essa circuncisão foi feita em nós por mãos humanas. A circuncisão era feita no menino hebreu após o nascimento, ao 8º dia após o nascimento, era feita a cirurgia, a circuncisão. Só que aqui é figuradamente para nós a circuncisão de Cristo, não é? Qual que é a circuncisão de Cristo? É aquela que faz de você uma nova pessoa, um novo ser. Então, entende? A circuncisão lá era uma marca da aliança que Deus fez. Hoje, essa marca está no seu coração, na sua mente. Amém. Quem faz é Cristo na pessoa do Espírito. Amém, igreja? Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Amém. Então, olha só. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, por que a gente faz aquele movimento de descer e subir? Aquilo simbolicamente significa o quê? Que a gente está movendo para o mundo e nascendo para o Senhor. Então, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, alguns dizem aqui que foi na sua morte, mas é uma outra interpretação, né? Que eu não vou me ater a ela, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, mediante a nossa fé, quando nós somos batizados, imergidos, mergulhados, né? E quando nós subimos das águas, isso simboliza a nossa
ressurreição espiritual mediante a fé. Olha o poder do batismo. A pessoa espiritualmente ressuscita. Então isso é muito importante, está claro. E isso mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, morrendo para o mundo, ressuscitando em isso, dentre os mortos. Então, é poderosa a passagem ou não? muito. Deu para a igreja entender? Porque a questão da água lá em João, 3 são os que testificam na terra: o Espírito, água e sangue. Então o batismo tem a ver com isso aqui. Isso é sério. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que só foi lá, mergulhou, mas não mudou de vida. Bom, para essa o batismo não vale nada. Para quem crê, porque fala aqui que a pessoa é ressuscitada mediante a fé. Se ela faz com fé, o batismo tem efeito de salvação sobre a sua vida, de ressurreição. Agora, se ela não crê, é um mergulho. Está vindo no meu coração a lei da semeadura do nosso terra fértil. Exatamente, tem muitos que se batizam, mas a terra é uma terra improdutiva, Infértil. não tem jeito. Então aí não é questão do batismo nem da palavra e nem do Senhor, porque precisa de acontecer na mente e no ser da pessoa. Ela precisa de crer. Se ela não crer, como ela vai receber a palavra para a salvação, o mandamento para a salvação? Porque tudo que Cristo fez, Ele fez de forma cabal, completa. Ele não deixou nada para trás. Então nós temos que fazer de forma mais sincera possível para recebermos do Senhor. No caso do batismo, aqueles que fizeram já receberam. Os que não fizeram, não adianta, né? Tem que ser com esse espírito. Amém, igreja? Se coloque sobre os seus pés nesta noite. Os irmãos entenderam a mensagem boa, né? Por isso que nós temos que pregar Jesus Cristo. Nunca deixe de falar de Jesus, né? Todo crente ele vai falar algo de Jesus, ele vai saber falar algo de Jesus, ele ouve na igreja, ele lê na Bíblia, né? O que ele sabe, fale. A pessoa recebeu, que você possa conduzi-la, trazê-la à igreja. E assim a gente vai preparar, né, irmãos? E assim a pessoa vai receber. Agora é preciso identificar quem quer, que nem todos querem, né? Mas a gente tem que semear. E quem receber, a gente vai trabalhar. Quem não receber, não tem jeito. Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a suave força e consolação de Deus Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, meu Pai, animado, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento divino Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Não deixe de dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para que nós terminemos o culto em comunhão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.